you to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I need got to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o José Paulo Mendes e o Marco Túlio Baiman. Como a antiguidade é posto, vou começar pelo Zé. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Gabriel. E com você? Tranquilo também. E aí, Marco? Tudo bom? Gostou da rodada? A rodada foi muito boa, né? Mas eu tô um pouco triste aí que eu fui eliminado no Fantasy do NFL hoje. Mas a vida segue, né? Verdade, o Marco Túlio Baiman foi eliminado. Interessante que ele entrou na liga, ele ainda não era membro da equipe, né? Depois ele, quando abriu mais uma vaga, ele se inscreveu e acabou sendo selecionado. E o NFL hoje continua firme e forte, conseguiu uma vitória importante e agora vai avançar para as quartas de final ou semifinais, Marco? Eu acho que é Semi, né? Acho que se eu não me engano, eu ainda não olhei de novo, mas se eu não me engano, o adversário do NFL hoje vai ser o Bruno, né? Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser. O Marco, infelizmente, aí foi eliminado, ele estava do outro lado da chave, acabou a possibilidade aí de uma final de casa, né? Uma final do NFL hoje, mas continua a liga aí forte. Lembrando aí que o vencedor vai ganhar uma bola de futebol americano. Lá atrás a gente fez a promoção, foi um grande sucesso, todo mundo quis participar. Mas hoje tivemos muitas zebras aí nessa rodada, muitos jogos para falar, 14 jogos para a gente falar. Então a gente não pode enrolar muito não. Vamos começar logo pelo Sunday Night Football. O New England Patriots aí não tomou conhecimento do Houston Texans, venceu bem fácil, 27-6. E vamos começar aí pelo Zé, com as impressões dele, mas antes eu vou confessar que eu não vi o jogo todo, né? Eu vi até o terceiro quarto, acabei dormindo, depois vi o último quarto de manhã na televisão. Pareceu que o New England Patriots, mesmo com os problemas na linha ofensiva, fez um bom trabalho contra o J.J. Watt, né Zé? Sim, eles conseguiram trabalhar muito bem. O J.J. Watt, eu também não assisti o jogo inteiro. Enquanto eu assisti o jogo, a única vez que eu lembro dele ter chegado e realmente encostado no Tom Brady foi quando ele deu o roughing the passer depois acho que foi o primeiro touchdown dos Patriots. Mas eles conseguiram marcar muito bem o J.J. Watt, eles acabaram não se concentrando tanto no outro lado da defesa e o Jadeveon Clowney conseguiu ter uma boa partida e tá sempre ali chegando no Tom Brady. O Jadeveon Clowney aos poucos está melhorando. Ontem ele teve uns tackles ali atrás da linha de scrimmage, ele foi muito bem. O J.J. Watt, ele claramente estava incomodado com a mão dele, né? Ele não estava conseguindo. A gente viu ele mais vezes do que de costume, ele tentando fazer o pass rush em pé, né? Sem colocar a mão no chão. E eu achei interessante que o New England Patriots várias vezes usava a linha ofensiva, o jogador da linha ofensiva bloqueava, mas vinha um jogador do outro lado, batia nele. Acho que foi bem criativo no bloqueio. E Marco, a volta do Gronkowski, ele não teve um jogo espetacular, teve um bom jogo, 87 jardas e um touchdown, mas não foi nada de outro mundo. Mas acho que só a presença dele em campo já ajuda muito o Tom Brady, né? O Gronkowski mostrou que faz muita falta, né? Na derrota ali contra os Eagles na semana passada. Ele não estava em campo, né? Ele ficou de fora por causa de um problema no joelho. Dessa vez ele conseguiu voltar e teve, mesmo que não tenha produzido ativamente do jogo, ele teve um impacto muito grande ali, né? Logo no primeiro quarto a gente viu o Brady dando umas boas-vindas ali para ele, mostrando que o Gronkowski estava no jogo com um passe mais longo. Mas assim, no final do segundo quarto ele conseguiu um touchdown e conseguiu quebrar mais um recorde, né? A dupla do Tom Brady e Gronkowski tem agora 63 touchdowns, a oitava maior marca da NFL, e passou o Johnny Unitas e o Raymond Berry. É interessante que a gente viu o Drew Brees e o Marcus Colston completarem 71 touchdowns, se eu não me engano, nessa rodada. Mas o Drew Brees e o Marcus Colston jogam aí desde há 70 anos juntos, claro, brincadeira, mas já jogam há muito tempo juntos. E o Tom Brady e o Gronkowski jogam há 5 anos, sendo que desses 5 anos o Gronkowski perdeu uma temporada inteira, então é espetacular. Acho que se eu tivesse que apostar, eu diria que eles vão terminar aí a carreira de ambos
como líder aí de touchdown, bem perto disso, porque a gente sabe que o Tom Brady, é difícil dizer quanto tempo ele vai jogar ainda, mas ele quer jogar até uns 45, né? Então dá tempo. Agora invertendo, né? Falando um pouco aí da defesa do New England Patriots contra o ataque do Houston Texans, né? O Brian Hoyer saiu de campo com uma concussão, né? Ele acertou 11 de 22, mas já foi no final, né? 155 jardas. TJ Yates entrou aí, mas não teve nem muito tempo para produzir. E o Malcolm Butler fez um bom trabalho contra o DeAndre Hopkins, né? Foram 3 recepções para 52 jardas apenas para o Nuke Hopkins, né? E uma vitória bem importante para o New England Patriots, que claro que não dá para chamar de sorte, né? Mas os resultados da rodada ajudaram, né, Zé? E o New England Patriots voltou à liderança aí da AFC. Então, eu acredito que o grande problema do New England Patriots nesse jogo defensivo, a atuação da defesa foi boa. Tudo bem que o ataque do Houston Texas não é aquele ataque, mas quando o Devin McCourt saiu, eu acho que é o que mais preocupa o New England Patriots para esse jogo, porque ele não voltou e ele vai passar por raio-x e ele pode ser um jogador que vai fazer muita falta para os Patriots lá na frente, principalmente se ele ficar fora do jogo contra os Jets, que se eu não me engano daqui 2 semanas, porque eu acho muito difícil que ele fique fora de playoffs. Realmente o Devin McCourt é um grande safety, né? Ele entrou na NFL como cornerback, mas se tornou um grande safety. Até na off-season o New England Patriots escolheu usar a franchise tag nele e não no Darrelle Reeves, né? Então ver como é que o Patriots vê a importância desse jogador. Mas agora vamos avançar para o próximo jogo aí que a gente vai falar. Um jogo também importantíssimo na situação aí dos playoffs da AFC. O Pittsburgh Steelers enfrentou o Cincinnati Bengals lá em Cincinnati e venceu por 33-20. O jogo não foi bonito, né? A gente sabe que o jogo da AFC Norte é muito difícil ser bonito, mesmo com o ataque poderoso do Pittsburgh Steelers, mas acho que a defesa do Cincinnati Bengals cresceu bastante, apesar de ter levado 33 pontos, ela cresceu com a saída do Andy Dalton, né? Eles quiseram aí tentar compensar e o Pittsburgh Steelers teve bastante problema para mover a bola, mas acabou que o Cincinnati Bengals ficou muito prejudicado sem o Andy Dalton, né? Porque o A.J. McCarron até teve um brilhareco ali, outro em alguns momentos. Eu sei que o Zé gosta bastante dele, mas ele não conseguiu mover o ataque consistentemente, né? A gente sabe que quarterback reserva, no cenário atual da NFL, ele não consegue muito tempo de treino com os titulares. Então, como a gente pode dizer, o entrosamento não é muito bom, né? Então a gente foi bem claro ali, o A.J. McCarron errando alguns passos por por 10 metros, até a gente estava conversando isso durante o jogo. E o Andy Dalton preocupa, né? Porque até eu vi alguns jornalistas americanos falando que preocupa um pouco, porque assim que ele saiu com um problema no dedão, ele já foi. O Cincinnati Bengals já anunciou que ele não voltaria mais. Acho que anunciou um pouco rápido, né? E antes do primeiro tempo terminar, ele já estava na lateral com o dedão imobilizado, né? E a gente tem a entrevista dele após o jogo. Vamos ouvir o que o Andy Dalton falou. Yeah, I mean, I hurt my thumb making the tackle, and said there's a fracture in there, and going to see a hand specialist tomorrow, and I'll find out more details then. Ele disse que machucou o dedão ao tentar dar um tackle, né, após a interceptação. Ele sofreu uma fratura e que vai se consultar com um especialista nesta segunda-feira. Zé, você que escreve a nossa matéria dos lesionados aí toda segunda-feira, a matéria, no momento que a gente está gravando aqui, ela ainda não entrou no ar, mas quando você escutar esse podcast, com certeza ela já está na página. Muita gente já começou a especular que ele talvez estaria fora da temporada, mas ao que tudo indica, existe uma chance dele voltar ainda nos playoffs, né? Sim, é exatamente essa situação. Pelo que a gente apurou até agora, que eu achei via todas as notícias que foram publicadas, Twitter, o Marco ajudou nisso, o Dalton, ele deve perder alguns jogos, mas ele provavelmente consegue jogar em janeiro, mas para a temporada regular é muito difícil ele voltar, e pro domingo que vem, com certeza ele tá fora, o McCarron é o titular. E agora falando do jogo em si, né, eu fiquei um pouco surpreso, assim, claro que a defesa do Cincinnati Bengals teve uma boa atuação em geral, mesmo levando 33 pontos, mas eu esperava que o Pittsburgh Steelers, mesmo com o Andy Dalton em campo, com todo mundo em campo, que na secundária do Cincinnati Bengals, que estava sem o Adam Jones, né, o Dre Kirkpatrick até entrou em campo,
Mas eu esperava que o Martavis Bryant e o Antonio Brown fossem ter grandes jogos, até pensando em fantasy football. Mas não foi isso que aconteceu, né, Marco? Acho que nessa defesa do Cincinnati Bengals meio que a saída do Andy Dalton motivou eles a tentar ajudar o time e jogaram até acima do que eu esperava, porque o time tava com bastante... tava bem lesionado ali na secundária. A gente estava acostumado aí a ver o Antonio Brown passando das 100 jardas em praticamente todos os jogos que o Big Ben estava atuando, mas ele ficou limitado, né? Ele e o Martavis Bryant. O Brown teve só 87 jardas, que é pouco para ele, né? E o Martavis Bryant teve 49 jardas. Mas assim, a gente viu também que o Pittsburgh não precisou fazer tanta força assim para ganhar esse jogo. O Big Ben, ele estava equilibrando muito bem o ataque, ali às vezes dando a bola para o jogo corrido, invertendo bem com o jogo aéreo. E ele tomou conta do jogo, assim, né? A gente viu também a defesa do Pittsburgh muito bem, que a gente já via nos outros jogos que era muito boa contra o jogo corrido, né? O jogo terrestre. Mas também conseguiu 3 interceptações. Mesmo com um quarterback reserva, às vezes ele consegue surpreender, mas nesse caso a defesa do Pittsburgh não deixou o McCarron produzir muito mais do que ele produziu, não. Bem, agora falando um pouquinho do McCarron, ontem o Zé até revelou que ele gosta do McCarron, acha que ele tem potencial. A gente viu a entrevista do McCarron após o jogo e confiança não falta pra ele, né, Zé? Fala aí pros nossos ouvintes o que ele falou após o jogo. Depois que o jogo acabou, o McCarron disse que ele estava na mesma situação que o Tom Brady se encontrou em 2001, quando o então titular dos Patriots, o Drew Bledsoe, perdeu a temporada num jogo, se eu não me engano, contra o New York Jets, e ele assumiu e dali pra frente levou a equipe a conquistar o primeiro Super Bowl da história da franquia. E sobre a atuação do McCarron, eu vou fazer só uma pequena análise que ele foi quarterback durante a época de universidade de Alabama. E se parar para pensar, os running backs que ele trabalhou em Alabama foram 2 running backs que em college football tiveram anos espetaculares, que foram o Trent Richardson, que se ele foi um bust na NFL, em Alabama ele foi um running back espetacular, e o Ed Lacy. Os dois foram excelentes running backs em Alabama. Eles chegaram na NFL com grandes expectativas e isso faz muito do jogo do McCarron. Ele é o cara que ele não é o quarterback que vai ganhar o jogo sozinho. Ele precisa que o jogo corrido dê apoio e aí ele sim é um quarterback que sabe administrar bem a partir disso. Ele é o game manager, né? Sim, então, eu costumo falar que ele é o Alex Smith que saiu na rodada certa. E com o Giovanni Bernard e o Jeremy Hill, ele tem provavelmente o melhor backfield da NFL. Ali, pelo menos em dupla. E eu acho que com esses dois, ele consegue carregar esse Cincinnati Bengals e levar a equipe a vitórias. Tem a linha ofensiva muito bom, os alvos aí também são muito bons, mas tem um problema no Tyler Eifert, né? O Tyler Eifert saiu lesionado e voltar aí ao Zé, que é o especialista aí nesse assunto. Qual que é a previsão do Tyler Eifert agora, Zé? Então, o Tyler Eifert, como é só uma concussão, ele tem que passar pelo protocolo da liga, mas ele não deve ficar fora de muitos jogos. E o McCarron ele tá mais entrosado com o tight end reserva, que é o outro Tyler, que é o Tyler Croft, que é um jogador que aparece pouco, mas ele está acostumado a treinar com o McCarron, então eu acho que pode ser uma boa opção ali. E você ainda tem AJ Green e Marvin Jones, que são 2 alvos excelentes. E na Red Zone você tem Giovanni Bernard e Jeremy Hill, que sempre podem ser um perigo. Armas não faltam aí pra esse time do Cincinnati Bengals, mas vamos avançar agora e vamos falar do Revenge Game, né? O jogo da vingança do LeSean McCoy contra o Philadelphia Eagles. E até teve um momento bonito ali antes do jogo, que a gente sabe que o Rex Ryan gosta muito disso, né? Ele colocou o LeSean McCoy como o único capitão do jogo, e ele foi lá sozinho no meio do campo para tirar o cara e o coroa. Aí ele foi e beijou o símbolo lá do Philadelphia Eagles, né? Mas não adiantou muito, o Buffalo Bills acabou perdendo pro Philadelphia Eagles por 23-20. Marco,
O LeSean McCoy em si não teve uma grande partida, teve uma partida ok apenas, né? Tô vendo aqui os números dele, ele passou até de 100 jardas, mas jardas totais, né? Teve 109 jardas. Mas o Philadelphia Eagles novamente jogando muito bem nas 3 fases. Quer dizer, muito bem não, mas jogando bem nas 3 fases. Acho que tá mostrando aí uma qualidade muito grande nos special teams aí. Talvez seja os melhores special teams da NFL, né? O Darren Sproles mostrou também que ele não é só retornador, né? Ele foi o melhor running back dos Eagles. Ele teve 7 corridas para 41 jardas. Mas assim, né, a defesa dos Eagles, que nas últimas rodadas não estavam mostrando um bom desempenho, dessa vez conseguiu conter o ataque do Buffalo Bills. Mesmo com um aperto até o final ali, mas, por exemplo, o McCoy, ele teve 20 tentativas para 74 jardas, que seria uma média baixa para running backs de elite. Ele teve uma corrida de 24 jardas, né? Se você tira essa corrida mais longa, a média dele teria sido bem baixa mesmo. Não, pois é, 3,2 jardas. Então, mas essa defesa dos Eagles conseguiu conter o McCoy, e o jogo aéreo do Tyrod Taylor também, né? 268 jardas para ele. Mas só no início ali, assim, né, lampejos que a defesa dos Eagles que vive, né? Deixou o Sammy Watkins fazer um touchdown de 47 jardas no primeiro tempo ali, mas de resto foi apertado até o fim, mas conseguiu segurar a vitória, né? O Marco deve lembrar mais do que o safety rookie lá do Philadelphia Eagles. Você lembra o nome dele, Marco? Nossa, agora eu não lembro. Agora me fugiu o nome, eu vi o highlight agora, esqueci, eu deveria ter anotado. Mas foram 2 touchdowns do Buffalo Bills ali que foram erros claros dele, né? No Mike Gilsty, não sei se é Mike, é Gilsty o sobrenome dele, que foi esse touchdown lá de Florida State, né? Running back rookie, que ninguém conhecia, e ele acabou fazendo um touchdown lá. Até o pessoal que tem o LeSean McCoy no Fantasy ficou irritado, né? Porque até é o risco que acontece, né? Um running back qualquer roubar um touchdown do seu running back. Mas ele errou um tackle, né? Esse safety dos Eagles, que agora eu não consigo me recordar o nome. E também no touchdown longo do Sammy Watkins também, ele falhou. Então foram 2 falhas ali individuais que talvez se não tivessem ocorrido, o Philadelphia Eagles teria vencido com bastante mais folga. E a gente tem a entrevista do Chip Kelly, e ele falou justamente sobre a atuação completa do Philadelphia Eagles. Vamos ouvir o que ele disse. Yeah, I mean, I just think our team is playing together as a team. I think all 3 phases are playing well. We can obviously, there's still things we always have to clean up, and there's still things we can get better at, but I think we're playing really good team football. I think on the defensive side, we're tackling well right now, we're getting a lot of contributions from our special teams. We got some big plays out of the offense today. Ele disse achar que os Eagles estão jogando bem como time, tanto ataque, defesa e special teams. Ele afirmou que ainda dá para melhorar algumas coisas, mas que estão jogando bem. Ele destacou a defesa, disse que não está criando muito bem, destacou a contribuição dos special teams e as big plays que o ataque conseguiu. Então, o Chip Kelly vê isso também no lado do Philadelphia Eagles, né? Eu acho que nem o ataque nem a defesa estão sendo espetaculares, mas o special teams está jogando num nível altíssimo, e com o ataque e a defesa jogando bem razoável é o suficiente para ganhar, para brigar pelo menos, né? Ainda não está na liderança da NFC Leste. Mas agora falando do Buffalo Bills, com 6 vitórias, 7 derrotas, e com 3 times ali com 7 vitórias e 5 derrotas na briga pelo Wild Card, acho que agora ficou complicado pro Buffalo Bills pensar em playoffs, né? Concordo plenamente com você. Eu acho que a equipe agora vai ter que começar a se planejar para o ano que vem. Encontrou um quarterback que a princípio parece que todo mundo confia por lá, tem bons alvos, tem o Sammy Watkins, falta ali um ou outro alvo, tem um bom jogo corrido, tem boas opções, e eu acho que como a equipe agora não tem mais chances de playoffs, ou tem chances mínimas, só conseguirá ir para os playoffs por um milagre, eu acho que é hora do Rex Ryan parar e pensar em como trabalhar essa defesa, porque a defesa dos Bills está muito abaixo daquilo que eu esperava quando eu soube que o Rex Ryan ia assumir, porque quando você pensa que uma defesa que já é uma das melhores da NFL agora vai ser comandada pelo Rex Ryan, você pensa que ela vai dar um salto, e não foi isso que aconteceu. A equipe, eu posso dizer até que talvez tenha
tido uma queda e é assim, o Rex Ryan tem que trabalhar em melhorar essa defesa porque com essa defesa bem treinada, os Bills têm potencial sim para ir aos playoffs e brigar por alguma coisa. É verdade. E só para passar a informação certinha para nossos ouvintes, o safety é o Ed Reynolds, né? Ele não é rookie, ele foi draftado no ano passado, ele veio de Stanford e ele errou ali em 2 momentos chaves ali pro Philadelphia Eagles. Bem, Mas no fim ele conseguiu a interceptação do Tyree Taylor, né? É verdade, então ele não se redimiu totalmente ali, mas ajudou ali. Agora vamos avançar para a próxima etapa do programa, né? Como vocês sabem, cada um de nós vai falar sobre um jogo e o Zé vai começar aí com um atropelo do Carolina Panthers. Será que o pessoal lá em Atlanta anotou a placa, ô Zé? Eu acredito que não deu tempo, porque foi assim absurdo o começo de jogo do Carolina Panthers. A equipe logo no primeiro período abriu 21-0, conseguiu 260 jardas ofensivas, que é a melhor marca em qualquer quarto de uma equipe nessa temporada. Rapidinho, Zé, a gente conhece esse Carolina Panthers como um time que tem uma defesa forte, mas o ataque tá tendo atuações espetaculares aí recentemente. Esse time aí do Carolina Panthers tá dando medo, hein? Sim, a equipe tá tendo foi uma atuação absurda nessa partida contra os Falcons, porque o ataque começou sem parar, ele conseguiu ali no primeiro período, a equipe praticamente tinha acabado com qualquer chance dos Falcons conseguir alguma coisa no jogo, e a equipe, a partir do momento em que abriu 21-0 e que a defesa estava parando qualquer tentativa de jogada do Atlanta Falcons, o time já começou a tirar o pé do acelerador no segundo período. O segundo touchdown veio no 2-minute warning e porque o Derek Anderson teve vontade de lançar uma bola em profundidade, acabou acertando e colocando a equipe a pouquíssimas jardas da red zone, e ali foi só matar o jogo. Os Panthers não tiveram muitas dificuldades no jogo, para não dizer que não tiveram nenhuma dificuldade. A defesa parou sem nenhuma dificuldade o Matt Ryan. O Julio Jones teve 88 jardas e mesmo assim foi porque a equipe cansou de lançar, muita bola ele não conseguiu pegar. Foi uma vitória sem dificuldades do Carolina Panthers e essa equipe agora está assustando, de verdade. Essas 88 jardas do Julio Jones vieram a maior parte no garbage time, né? Enquanto o Josh Norman estava sério na marcação do Julio Jones, eu lembro que ele ficou um bom período com apenas 30 jardas ali, acho que até o terceiro quarto só com 30 jardas. Então foi uma grande vitória do Carolina Panthers ali, e o Cam Newton aí coloca aí mais pontos aí na disputa por MVP. É difícil, acho que agora ele já ultrapassou o Tom Brady nessa briga e vai ser difícil tirar esse prêmio do Cam Newton. Bem, agora avançar de jogo, né? O Oakland Raiders surpreendeu o Denver Broncos lá no Mile High, venceu por 15-12 e foi um jogo estranho, né? Um jogo que o Denver Broncos sofreu muito com os drops, né? O Demaryius Thomas apesar de ter tido 10 recepções, ele teve alguns drops aí bem complicados pro seu time. O Vernon Davis também teve no final do jogo, e seria uma primeira descida ali que colocaria o Denver Broncos em condições de empatar o jogo, e ele sofreu o drop, e o jogo corrido não funcionou nada bem, né? O CJ Anderson não jogou, né? O Ronnie Hillman, que liderou aí o backfield, teve apenas 20 jardas, e a gente viu o Brock Osweiler tendo que lançar 51 vezes a bola, até acertou 35 para 308 jardas, mas nenhum touchdown. Então foi um jogo bem complicado para o Denver Broncos. E a gente fala assim, claro que a gente exalta a importância do quarterback, o quarterback é tão importante, mas quem venceu o jogo pro Oakland Raiders nessa rodada foi o Khalil Mack. Ele teve uma partida histórica, ele teve 5 sacks e ainda recuperou um fumble, e ele até passou agora a liderança aí geral, né, da tabela de sacks, né, com 14, e foi um jogo espetacular dele. Ele destruiu a linha ofensiva do Denver Broncos, que teve uma das piores atuações aí da temporada. O Derek Carr nem precisou fazer muito, ele teve um índice bem baixo de acerto de passe, né, 12 de 29 para 135 jardas, mas teve 2 touchdowns, né, pro Rivera e pro Roberts. Acho que o ataque do Oakland Raiders em si não teve uma grande atuação, mas é de se esperar contra a defesa
do Denver Broncos. E também ressaltar uma decisão meio curiosa, né, do técnico do Oakland Raiders, né, porque o time conseguiu o touchdown, né, passou ali para 15-12. E em vez de chutar o extra point, que ficaria 14-12, que obrigaria o Denver Broncos a ter que marcar mais um touchdown para empatar, eles tentaram ir para conversão de 2 pontos e não conseguiram, ficou 15-12, então o Denver Broncos com um field goal conseguiria empatar. Então foi uma decisão bem curiosa ali que, para felicidade da torcida do Raiders, acabou não custando eles a vitória. Marco, o outro atropelo aí, Seahawks 35, Baltimore Ravens 6. O Seattle agora chegou a 8-5, colocando muita pressão ali para o Wild Card. Se eu não me engano, eles conseguiram a vaga por enquanto, né, no Wild Card. O Minnesota Vikings é o seed número 5 e eles até agora são o seed número 6. Então estão firme na briga aí, foi muito importante essa vitória fora de casa, né? Mas falando um pouco do jogo, logo no primeiro quarto, o Thomas Rawls, que estava vindo bem, ele estava com 6 carregadas para 44 jardas, ele fraturou o tornozelo, ele que tem uma média muito boa na temporada, aí, passou de 100 jardas em alguns jogos. E o Ken Chancellor também, que ele teve um problema nas costas, ele saiu e não retornou do jogo. Uma coisa que eu acho que a gente tem que destacar nesse jogo é a atuação da linha ofensiva, que é criticada, a linha ofensiva do Seattle, que foi criticada aí durante todo o ano, mas a gente viu que em alguns momentos ela conseguiu segurar a defesa dos Ravens e deu tempo para o Russell Wilson, né? Que o Russell Wilson agora, ele resolveu jogar nos últimos 4 jogos aí do ano, que teve até agora, né? Ele teve 16 touchdowns e 0 interceptações, números impressionantes. E o Doug Baldwin também, né? O Doug Baldwin, 3 touchdowns, 82 jardas, o Tyler Lockett, 104 jardas, 2 touchdowns. O Wilson tá brincando agora aí no final do ano. E mesmo sem Lynch, Graham e com a linha ofensiva fraca aí que conseguiu em alguns momentos ir bem, e sem o Thomas Rawls agora também, né? Eu peguei um dado aqui, o que eu achei bem interessante. Nesses 4 jogos aí, que ele teve 16 touchdowns e 0 interceptações, o menor rating dele foi 138,5. Meu Deus. Brincadeira. E o Ravens, né, se tinha alguma chance de vencer o Seattle, porque a temporada aí tá entregue já, o Russell Wilson acabou com elas ontem, né? O Russell Wilson passou para 292 jardas e 5 touchdowns. E é isso que foi o jogo. Só corrigindo aqui o que eu falei, o Seahawks, ele, com a vitória dessa semana, ele passou para ficar 8-5, Minnesota Vikings também 8-5, só que o Seattle Seahawks tem a vantagem no confronto direto, então ele é a seed número 5, né, a 5ª campanha, e o Minnesota Vikings é a 6ª, no momento seria... Bem, vou falar só depois do programa da Playoff Picture, vamos ver como é que tá aí, como é que estariam os playoffs se terminassem hoje. Marco, vou pedir para você manter o profissionalismo, não se exaltar muito. Você já revelou aqui que você é torcedor dos Colts. Colts 16, Jacksonville Jaguars 51. Você já viu uma derrota como essa no seu período como torcedor dos Colts? Eu não, é o Zé, né? Eu falei Marco? Falou Marco. Falou. Desculpa, é o Zé, desculpa. É o Zé que é torcedor dos Colts. O Marco, bem, não vou revelar o time do Marco, mas desculpa aí, Zé, falei errado só. Tudo que eu falei agora. Foi uma derrota que, se eu não me engano, eu não me recordo, e ela não tem como ter acontecido pro Jacksonville Jaguars, porque foi a primeira vez na história que os Jaguars fizeram mais de 50 pontos num jogo de temporada regular. E eu acho que os Colts, eles não sofreram uma derrota dessa para um rival de divisão, enquanto equipe da AFC Sul, porque são 13, 14 anos, se eu não me engano, de AFC Sul, e durante todo esse tempo os Colts tiveram uma grande dominância nessa divisão, por exceção de 2011, 2011, que a equipe teve a lesão do Peyton Manning e foi a pior campanha da temporada regular. Eu acho que os Colts, quase em todos os anos, foram a melhor equipe dessa divisão contra os rivais de divisão. E quando você para ver o jogo, você vê que o começo do jogo parecia que ia ser um jogo de pontuação muito baixa, que ia acabar ali um 21-14, não ia ser um jogo que ia ter uma pontuação alta. E tudo mudou por causa do finalzinho, depois do 2-minute warning, o Robert Mathis recupera um fumble
do Blake Bortles dentro da endzone e parece que ali a equipe dos Colts ia se animar, ia conseguir dominar o jogo, mas logo depois eu não estou me recordando agora o nome, o Andrew Branch, ele recupera um fumble do Matt Hasselbeck ainda nos 2 minutos finais do primeiro tempo e retorna ele para um touchdown. E aí, logo depois, começa o terceiro período, os Jaguars voltam muito mais animados. O vestiário fez uma diferença muito grande ali para a equipe. E aí eles emendam 14 pontos seguidos. Os Colts ainda conseguem acertar um field goal, mas dali para frente são 28 pontos seguidos do Jacksonville Jaguars. E a defesa dos Colts não estava tendo a menor chance contra o ataque dos Jaguars. O time não conseguia se encontrar e ainda começou a sofrer mais no ataque depois que o Hasselbeck se machucou. A defesa dos Jaguars conseguiu pressionar muito o Matt Hasselbeck e ele tem demonstrado que, apesar de toda a experiência, quando chega a blitz ele sofre. O rating dele é diminuído pela metade quando chega a blitz, e quando entrou o Eisenhurst, ali a equipe já estava totalmente entregue. Naquela hora até o Frank Gore já tinha parado de correr, o T.Y. Hilton teve menos snaps, e foi assim, os Colts eles desistiram no jogo em certo ponto porque não estava dando. O Jacksonville Jaguars voltou em outro nível no segundo tempo. Bem, agora a sorte dos Colts é que o Houston Texans perdeu também, né? Então, e vai ter um confronto direto aí em breve, então vai ser um jogo bem importante. Se não me engano é a próxima rodada já, Colts e Texans, não é, Zé? Exatamente. Bem, agora avançar de jogo, Dallas Cowboys 7, Green Bay Packers 28, e a gente teve novamente uma recepção polêmica do Dez Bryant ali no primeiro tempo. Foi muito engraçado, o pessoal do Twitter ficou maluco, né? Mas acabou que não foi recepção, assim como no jogo dos playoffs. E o Green Bay Packers não foi uma partida espetacular, mas eu achei que o ataque teve uma atuação melhor, né? O Mike McCarthy, ele voltou a chamar jogadas lá do ataque do Green Bay Packers e surtiu efeito, o time teve uma atuação melhor. E o Dallas Cowboys, não tem nem muito o que falar. O Dallas Cowboys, agora a gente tem que parar com a história que o Dallas Cowboys ainda é candidato aos playoffs, porque acabou, não tem muito jeito, ainda mais com a vitória dos Redskins e dos Eagles. E se os Giants vencerem o Miami Dolphins, acho que encerra de imediato essa conversa, né? O Matt Castle muito limitado, muita dificuldade para colocar a bola ali pro Dez Bryant. Até o Darren McFadden voltou a jogar bem, mas não é suficiente. Esse time é muito fraco, principalmente sem o Tony Romo. Então acho que acabou a temporada aí pro Dallas Cowboys. Pode colocar o Tony Romo na Injury Reserve, que não vai chegar mais em lugar nenhum. Marco, decepção para a torcida do Tampa Bay Buccaneers, né? O Drew Brees foi muito bem nesse jogo aí, né? 124, Bucks 17. Ele tá vindo muito bem nas últimas rodadas. Ele tá tentando carregar essa equipe aí do Saints, que tá 5-8 na divisão, em último na NFC Sul. Mas assim, né, porque a defesa é muito fraca, então o ataque tem que produzir muito, muito, muito mesmo para conseguir alguma coisa. Como a gente já disse lá no início do programa, o Colston e o Brees conseguiram 71 TDs na temporada, não, né? Na história dessa dupla aí que o Gabriel brincou, que tem mais de 70 anos aí de NFL. E é o 5º lugar na história com esse número aí, 71 touchdowns. E o Drew Brees também quebrou um outro recorde. Ele é o 3º quarterback com mais touchdowns em dezembro. Ele tem 112 touchdowns, atrás só do Peyton Manning e do Brett Favre. Mas falando do jogo, o Drew Brees ele abusou ali dos passes profundos, né? Enfrentando mesmo a secundária dos Bucks. E eu achei engraçado porque o Ingram machucou, né? Não jogou, tá fora da temporada e não jogou esse jogo. E o Saints contratou o Hightower em cima da hora e todo mundo achava que o CJ Spiller que ia ser o touchdown. O touchdown não, o CJ Spiller ia ser o reserva. Só que aí o Hightower carregou a bola 28 vezes para 85 jardas e um touchdown. E o CJ Spiller carregou só 3 vezes a bola. Então
ficou meio estranho assim essa divisão. E pelo lado dos Bucks, a gente viu umas cenas, né, muito engraçadas, porque a comissão técnica brigando com os jogadores na sideline. Eu não entendi por que aconteceu isso. E o Jameis Winston, que ele produziu razoavelmente ali. Ele teve 18 passes para 182 jardas e um touchdown. Ele tentou ali no quarto período, quando já estava a diferença de um touchdown do Saints na frente, tentou recuperar o tempo perdido, né? Mas aí ele conseguiu alguns lançamentos com os recebedores livres, mas muitos drops ali, o do Charles Sims, depois ali se eu não me engano, do Doug Martin, que correu contra a pior defesa da liga, né? E foi até bem, mas recebendo bolas ele não fez um bom trabalho. Mike Evans sumido. Aí ficou com o New Orleans 5-8 e o Tampa 6-7. Os dois estão numa situação muito difícil ali mesmo para o wildcard na NFC. Estão meio que no limbo, né? O Bucks ali ainda sonhava com a vaga, mas acho que essa derrota coloca eles bem atrás. Acho que tá meio que definido que Seahawks e Vikings serão os times do wildcard na NFC. Zé, acelerando um pouquinho, falar do Redskins que venceu o Chicago Bears. Primeira vitória do Redskins fora de casa, né? Sim, primeira vitória dos Redskins fora de casa. Se eu não me engano, os Redskins eram a última equipe da NFL que ainda não tinha vencido um jogo longe de casa. Ou seja, isso mostra o equilíbrio da liga, porque todas as equipes conseguiram vencer um jogo longe de casa. E o jogo em si foi um jogo bastante interessante de se assistir. Não foi aquele jogão, mas é aquele jogo que você não perde a atenção do jogo, porque foi os Redskins iam lá, eles conseguiam abrir uma vantagem, mas os Bears corriam atrás e o jogo basicamente foi decidido por um field goal de 50 jardas que foi perdido pelo Rob Gold, o kicker do Chicago Bears. Não teve nada de especial, mas foi um jogo que os Redskins mostraram que eles conseguem se acertar e que essa equipe provavelmente deve ir aos playoffs, conquistando essa AFC Leste, porque essa era uma vitória, essa NFC Leste, porque era uma vitória que não era esperada e coloca a equipe numa situação muito boa. Bem, agora passar para Tennessee Titans 8, New York Jets 30. Jets atropelou aí o Tennessee Titans, não tomou conhecimento. A volta do Darrell Reeves ajudou bastante, mas a gente sabe que mesmo sem ele o ataque do Tennessee Titans é muito fraco e eu acho que o Jets venceria mesmo sem Darrell Reeves. Ryan Fitzpatrick continua jogando muito bem, 3 passes para touchdown, nenhuma interceptação. E do lado do Tennessee Titans, né, o lance mais interessante da partida foi um passe recebido para touchdown do Marcus Mariota de 40 jardas, né, isso mesmo, ele recebeu um passe para touchdown, uma trick play ali que o Andrews, né, o running back do Tennessee Titans, lançou para ele. Mas foi isso, só teve, acho que o Marcus Mariota jogando como wide receiver talvez seja o melhor wide receiver desse time, que apesar do Mariota ter mostrado bastante talento aí até agora nessa temporada, ele precisa de ajuda porque o time ao redor dele é bem fraco. Marco, 49ers 10, Cleveland Browns 24, acho que a única coisa que o pessoal quer saber nesse jogo é como foi o Johnny Manziel, né? Johnny Manziel voltando aí a ser titular. A gente viu ele como ele mostrava nos outros jogos, uma movimentação muito boa no pocket quando ele era pressionado, ele conseguia escapar e achar um passe, mas a interceptação que ele teve no jogo foi infantil, porque ele saiu do pocket e lançou um movimento contra o corpo dele e ficou fácil para a defesa dos Niners interceptar. Os números do Johnny Manziel foram 270 jardas, um touchdown e uma interceptação. Acho que a gente tem que destacar também o running back, né, o Isaiah Crowell, que ele correu para 2 touchdowns em 20 tentativas, 145 jardas. Esse aí é o que até o Zé colocou na coluna de fantasy dele, né, indicou que era para colocar o Crowell no fantasy. Quem seguiu se deu bem, né? É verdade. Bem, agora vamos avançar. Agora o Zé. Zé, não fica aí comemorando muito esse Isaiah Crowell, não, que realmente você acertou. Mas bola chega, vamos continuar. Detroit Lions 14, St. Louis Rams 21. Acho que também a única coisa interessante nesse jogo aí é a atuação do Todd Gurley, né?
Basicamente, a atuação do Todd Gurley, que mesmo com esse ataque de somente uma frente, que é o ataque do St. Louis Rams, ele conseguiu jogar muito bem ontem contra o Detroit Lions, que é uma equipe que vinha jogando muito bem contra o jogo corrido, e eu acho que a única coisa que dá para destacar além dele é no Detroit Lions a boa atuação do Golden Tate, que teve 9 recepções para 60 jardas e 2 touchdowns, que ele conseguiu ter muitas recepções curtas ali, mas que eram decisivas para a equipe avançar. E também destacar que o Matt Stafford foi o jogador mais novo a chegar a 25 mil jardas com um passe que ele deu nessa partida. Agora eu não lembro para quem ele completou, mas basicamente o jogo é isso: duas equipes que não brigam mais por playoffs e apenas buscam se acertar na temporada. Bem, avançar agora, vamos falar do San Diego Chargers 3, Kansas City Chiefs 10, um jogo, uma batalha defensiva. Quem diria que o San Diego Chargers ia conseguir segurar um jogo numa batalha defensiva, mas foi exatamente isso. Choveu muito em Kansas City, né? A gente sabe que quando chove muito o jogo fica complicado e foi exatamente isso que aconteceu. Não tem muito o que falar desse jogo, né? O Alex Smith lançou a primeira interceptação dele depois de 312 passes consecutivos, né? A segunda maior marca da história da NFL, fica atrás somente aí do Tom Brady, mas fica aí uns 60 passes atrás do Tom Brady ainda. E o San Diego Chargers até teve uma oportunidade aí no último drive, teve 2 conversões de quarta descida importantes, chegaram ali na red zone, mas não conseguiram ali o touchdown. A defesa do Kansas City Chiefs jogou bem, mas o ataque teve uma atuação bem fraca e preocupa, né? Porque por mais que o calendário do Chiefs seja bem fácil daqui até o final da temporada, o time precisa jogar bem pensando nos playoffs, né? Porque nos playoffs não vai dar pra jogar, não vai dar pra repetir uma atuação como essa, porque você marcar 10 pontos só contra a defesa do San Diego Chargers, que é uma das piores da NFL, é bem preocupante. Bem, esse foi o nosso resumo aí da semana 14, né, dos jogos de domingo, vários jogos aí, passamos por todos eles. E acho que antes da gente terminar, Zé, você tem alguma coisa pra falar? Pode se vangloriar um pouquinho pela sua coluna lá do Fantasy. Não, é que essa coluna do Fantasy foi a primeira vez que a gente conseguiu grandes acertos, porque tava nela Tyler Lockett e Isaiah Cromwell, que foram 2 pontos. O LeSean McCoy também estava entre os recomendados para escalar, mas ele acabou não tendo uma partida tão boa. E também acertamos quanto aos running backs do Cincinnati Bengals, porque eu acreditava que a defesa dos Steelers ia conseguir fazer um bom jogo contra esses running backs e eles não iam ter muito tempo para correr também, porque os Cincinnati Bengals não iam conseguir abrir uma vantagem, não contra esse Pittsburgh Steelers. E o único erro acabou sendo a recomendação de não escalar o Todd Gurley, porque nas últimas semanas ele não vinha tão bem e contra uma defesa que vinha bem contra um corrido como a do Detroit Lions, eu não esperava que ele fosse ter uma atuação tão boa, o que surpreende ainda mais a excelente atuação dele e mostra que ele é um dos running backs do futuro. Nem tudo foram flores aí nessa coluna do Zé, mas índice de acerto altíssimo. Marco, antes da gente terminar, mais alguma coisa que você queria falar? Eu só queria lembrar que a gente agora, eu não tenho certeza se é a partir dessa rodada, que a gente vai ter jogo sábado também. Essa rodada sim. A partir dessa rodada, né? Então aproveitar aí e fazer nesses últimos momentos de temporada regular uma maratona de NFL. Bem, como a gente prometeu aqui, vamos passar agora pelo Playoff Picture rapidamente, né? A gente vai ter 3 times classificados aos playoffs com antecipação. O Carolina Panthers, que já garantiu o título da divisão, inclusive o Cardinals e o Patriots já garantiram a vaga nos playoffs. Começando pela AFC, o New England Patriots está com a primeira campanha, né? A melhor campanha, número 1. O Cincinnati Bengals, número 2, os dois folgariam na primeira rodada dos playoffs, né, se a temporada terminasse agora. E no Wild Card ali, Wild Card Round, né, que é a primeira rodada dos playoffs, o Denver Broncos, né, que nesse momento é a campanha número 3, enfrentaria o New York Jets, que é a campanha número 6. E do outro lado, o Indianapolis Colts, que é a campanha número 4, né, o vencedor da AFC Sul, enfrentaria o Kansas City Chiefs, que é a campanha número 5. Interessante que o jogo seria em Indianápolis, o Colts tem a campanha número 4 porque ganhou a divisão, mas o retrospecto do Chiefs é bem melhor, ele tem 8 vitórias e 5 derrotas, enquanto os Colts têm 6 vitórias e 7 derrotas. O Minnesota Vikings, do outro lado, né, na NFC, tem a campanha número 6, enfrentaria o Green Bay Packers, que é a campanha número 3, lá em Green Bay, no Wild Card Round. O Seahawks, com a campanha número 5, enfrentaria o Washington Redskins,
do Wild Card Round lá em Washington também, e é semelhante ao que aconteceria. É exatamente a mesma coisa do Colts e Chiefs, né? O Seahawks, que é a campanha número 5, mas tem o retrospecto melhor, 8 vitórias e 5 derrotas, contra o Redskins, que tem 6 vitórias e 7 derrotas, que o Redskins tem a vantagem aí de jogar na NFC East, que é uma das piores divisões da NFL, briga ali com a AFC Sul. Na AFC, quem folgaria seria o Carolina Panthers, né, que tem a melhor campanha, 13 vitórias e nenhuma derrota, já garantiu o título da divisão, já garantiu aí a folga, né? E o Arizona Cardinals, com 11 vitórias e 2 derrotas, já garantiu o playoff e tem a segunda campanha, pegaria aí o time de melhor campanha que sair do Wild Card Round, enquanto o Carolina Panthers pegaria o de pior campanha. Bem, só queria dar uns recados antes da gente terminar, lembrar o pessoal aí pessoal do iTunes que escuta a gente no iPhone, no iPad, no iPod, deixar umas avaliações lá pra gente, 5 estrelas, só se você achar que a gente merece, a gente já tá com boas avaliações lá, mas para melhorar cada vez mais. Não esqueçam de indicar a gente pros seus amigos, né? Se você gostou da gente aqui, do nosso podcast, indique pros seus amigos, vamos crescer cada vez mais. E lembrar também você que tem, aliás, pode ser tanto pro iOS ou para quem tem Android, você pode escutar a gente no Stitcher, né? Você pode baixar a gente quando você estiver em casa, na sua Wi-Fi, depois escutar indo pro trabalho, indo pra faculdade, indo pro colégio, enquanto corre, que eu acho que é a melhor forma. E também lembrar que eu descobri recentemente que a gente está no Podcast Addicted, né? Eu não sabia, até um amigo meu que me falou, mas parece que eles usam a base de dados do iTunes, né? Então você pode escutar a gente lá também, é um ótimo aplicativo. É a melhor forma de escutar a gente, são nesses aplicativos que você pode baixar e depois escutar quando você estiver na rua. Se você tiver, por exemplo, você leva 40 minutos para chegar no trabalho, 40 minutos para chegar na faculdade. Melhor do que ficar escutando música ou ter que ficar em pé lá escutando o pessoal gritando, o pessoal confusão, quem sabe como é que é transporte público. Vai escutando podcast, vai se informando sobre a NFL. Tem ótimos podcasts aí no mercado, não só sobre futebol americano, mas sobre todos os assuntos que você queira saber, existe podcast. Eu até descobri um tempo atrás que tem um podcast sobre Harry Potter, sendo que o último filme saiu há uns 3, 4 anos, o último livro há muito mais que isso, então vê que tem podcast sobre tudo. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo, com José Paulo Mendes e com Marco Túlio Baiman. A gente volta na quarta-feira com mais um podcast para falar de tudo que está rolando na NFL. Até lá, tchau!